Nessa videoaula eu vou fazer uma apresentação sobre o Visual Studio, né? Mostrar as principais partes do Visual Studio em si, como criar um projeto novo e permitir com que vocês possam manipular as janelas, né? Encontrar o que vocês precisam dentro da ferramenta do Visual Studio. Antes de começar a mostrar efetivamente o Visual Studio, para poder entrar nele eu cliquei no ícone iniciar aqui, fui em todos os programas, Visual Studio 2010 e aí Microsoft Visual Studio 2010. Se você estiver usando o Visual Studio 2008, mesma coisa, né? Só que o final 2008. Se estiver usando 2012, é o mesmo procedimento. Com relação à interface, 2008, 2010, 2012, não dá uma diferença muito grande inicialmente, tá? Então, ou seja, mesmo que você esteja usando uma versão do Visual Studio diferente da minha aqui, provavelmente você vai conseguir encontrar os mesmos componentes. Olha, nessa tela inicial, ele apresenta aqui uma janela, né? Esse Start Page. E nessa janela inicial, aqui nessa página inicial, eu tenho três principais divisões aqui. A primeira divisão, que é essa que está em cima à esquerda, ela me permite fazer duas coisas básicas. Criar um novo projeto, começar um novo projeto agora, que seria um novo software, ou abrir um projeto existente. Tá? Nessa aqui de baixo, nessa segunda parte aqui, ele me mostra os projetos recentes, ou seja, os últimos projetos que foram abertos. E a terceira parte, do lado direito, ele tem aqui vídeos, matérias, tem a possibilidade de assinar os feeds aqui para poder receber notícias da Microsoft, enfim. Eu tenho aqui algumas opções que me ajudam a trabalhar com Visual Studio, receber notícias e tudo mais. No nosso caso, para começar aqui, eu vou criar um novo projeto, mas eu não vou usar esse daqui, tá? Por quê? Só para mostrar para vocês a opção lá em cima, mas o resultado seria o mesmo. Então, o file New Project, ou então eu clicar em New Project aqui, é a mesma coisa. Nesse menu File, no New Project, perceba que embaixo tem uma opção aqui que é New Website. Se eu clicar em New Website, eu vou estar começando um novo projeto para a web, né, uma nova página web, utilizando o ASP.NET. Como o nosso caso não é esse, a gente vai fazer o desenvolvimento para desktop, eu vou clicar aqui em New Project. E aí, ó, dentro desse New Project, eu tenho algumas opções. A primeira coisa que eu tenho que observar aqui é qual a linguagem que está selecionada, porque eu tenho Visual Basic, tenho Visual C Sharp, tenho Visual C++, tem F Sharp. Então eu tenho que ter certeza que eu estou dentro da opção que eu vou trabalhar. No nosso caso aqui eu vou usar o Visual C Sharp, especificamente para Windows, né? Poderia desenvolver para Web, para Office, né? Enfim, diversas outras opções aqui dentro ainda, né? SharePoint, Silverlight, e dentro dessas divisões cada um tem um conjunto novo, tá vendo? Mas no nosso caso aqui vai ser para Windows, vai ser um Windows Forms Application, ou seja, uma aplicação comum para Windows Forms. E aqui vai ser aqui embaixo no name, eu vou informar qual que é o nome do meu projeto. Então eu vou colocar aqui como PRJ VStudio, tá? Pode ser o nome que eu quiser. Por que eu coloquei PRJ no começo? PRJ é só uma abreviação de projeto, tá? É um padrão que eu utilizo e vocês podem utilizar também se acharem interessante. Feito isso, eu já escolhi que é Windows Forms, já escolhi que é C Sharp, então agora eu vou dar um OK para começar o meu novo projeto. Exibindo o novo projeto, então eu tenho aqui diversas janelas que ele vai me aparecer. Ó. Eu vou ocultar todas, só para que a gente possa, à medida que for trabalhando, ir exibindo essas janelas novamente. A primeira coisa que eu preciso é criar componentes, porque olha, ele criou, eu criei um novo projeto, ele já vem com um formulário para mim, esse formulário já está prontinho, mas ele não tem nenhum componente visual que eu possa manipular. O que eu vou fazer então é exibir o meu Toolbox. Exibindo o Toolbox, eu consigo agora criar no meu formulário componentes para poder construir o meu software. Tá? Vou criar alguns aqui só de exemplo. Tá? Criar, por exemplo, um botão de comando. Posso criar um label também. Daqui a pouquinho eu vou comentar comentar sobre esses componentes visuais. Mas por enquanto eu vou só criando aqui para mostrar para vocês que a função do Toolbox é exatamente essa.
me exibir quais os componentes visuais que eu tenho para poder montar minha tela e permitir que eu vá com eles fazendo uma espécie de um quebra-cabeça, né? Montando minha tela de acordo com a minha necessidade. Olha, exibir os componentes aqui, criei os componentes. Uma coisa que vocês devem ter percebido é que eu tenho algumas divisões. Ó. Eu estou aqui em All Windows Forms, eu tenho aqui para baixo Common Controls, e assim eu vou tendo várias divisões. Ó. Tá vendo? Cada uma dessas divisões vai exibir controles de acordo com a categoria, né? Lá, categoria de menus, eu vou ter os menus aqui, componentes de dados, e aí vai. Tá? Depois a gente vai conhecendo um pouquinho de cada um desses componentes aqui. Eu tenho aqui três formas básicas de adicionar componentes na tela. Primeira forma, eu clico aqui no componente, seguro e arrasto para a minha tela. Então pronto, eu vou posicionar onde eu quiser. Segunda forma, eu dou 2 cliques no meu componente aqui no Toolbox. Ó, e ele já cria aqui para mim no lugar padrão. E terceira forma, eu dou um clique e desenho aqui na minha janela o componente da forma que eu quiser. Tá? Então são as 3 opções básicas aí de criação de componentes. Ele aceita também que eu copie e cole componentes, né? Vou copiar, deu Ctrl C, deu Ctrl V para colar. Então eu posso fazendo isso aqui quantas vezes eu quiser. Tá? Então essa criação de componentes visuais aqui ela é bem simples, bem dentro do que vocês já estão acostumados. O que acontece? Eu comecei a construir uma tela. Só que essa tela não tem nenhuma informação interessante. Por exemplo, aqui está escrito Label 1, que não significa nada para mim. Está escrito Button 1, que também não significa nada. Então eu quero alterar essas opções aqui. Para poder alterar essas opções, eu vou usar uma janela que se chama Properties Window, que ela não está aparecendo aqui. Então eu vou lá em View, Properties Window. Tá? Então pronto, já me exibiu aqui a janela de propriedades. O que são as propriedades? Esse conceito de propriedades ele vem da questão da orientação a objetos. Depois a gente vai dar uma reforçada nesse conceito, mas por enquanto eu vou simplificar aqui. A gente pode entender que as propriedades são as características desse meu objeto aqui. Né? Então, por exemplo, no label, eu tenho lá característica ForeColor, que é o que? A cor da fonte. Que cor que vai aparecer esse texto para mim na minha tela? Olha lá, mudei para azul. Outra característica, a fonte. Eu posso mudar o tipo de letra que está sendo exibido na tela, tamanho, e por aí vai. Outra característica, o text, que é o quê? O que está escrito lá no meu label. Posso mudar aqui para nome, por exemplo. E eu tenho uma propriedade que é comum a todos os objetos, que é o name. Essa é importantíssima. Ela me permite dizer qual que é o nome de cada um desses componentes aqui. Ó. Então, por exemplo, esse daqui, como que se chama? Label 1. Só que Label 1, aí, à medida que eu vou criando outros componentes, vai ficar Label 2, Label 3, Label 4. Quando você tem 60, 70 labels na tela, para você achar aquele que você quer, é complicado, né? Então, o interessante é sempre a gente utilizar nomes significativos, né? Lá, LBL, que é a abreviação de label, para saber que esse componente aqui é um label, e nome na frente, né? Vou colocar, por exemplo, caixa de texto. Vou colocar aqui um name TXT, abreviação de text box, nome. Button 1, vou colocar BTN, mensagem. Tá? E com isso eu vou configurando aqui a minha janela, né, os meus componentes com as propriedades dele, de acordo com a minha necessidade. O importante é que você saiba que cada componente da tela ele tem que ter um nome diferente, tá? Obrigatoriamente. Se você tentar colocar um nome diferente no Visual Studio, aliás, um nome igual, né, 2 componentes com o mesmo nome, ele não vai deixar, tá certo? Olha, vou mudar aqui também, por exemplo, propriedade text está como button 1, vou colocar como mensagem. Tá? E assim eu vou manipulando e criando a minha tela. Eu tenho alguns ícones aqui em cima dessa janela Properties, dessa Properties Window, que são importantes. O primeiro dele é como que eu vou exibir as minhas propriedades. Se eu vou exibir por categoria, e aí tá vendo lá, pegou todas as propriedades que se referem à aparência e colocou junto. Todas as propriedades que são herdadas, colocou junto.
todas as propriedades referentes a design, a layout, e foi dividindo isso daqui. Ou então uma segunda opção que é em ordem alfabética. E aí, ó, que é a forma que eu mais trabalho aqui, que vocês vão ver, que você exibe todas as propriedades, independente de que tipo seja, em ordem alfabética. Isso é pessoal, gente. Não tem a melhor nem a pior forma de trabalhar. É de acordo com o que você se identifica mais, né? Se você prefere alfabético, pode trabalhar. Se prefere categorizado, pode trabalhar também, sem problema nenhum. Uma outra opção que eu tenho aqui, que é muito importante também, é esse íconezinho desse raiozinho aqui, ó. Perceba que o que está marcado é esse da esquerda, que é o Properties. Ou seja, eu estou usando essa janela aqui para exibir as propriedades desse objeto aqui. Se eu clicar nesse íconezinho do raio, ele vai mudar e essa mesma janela, essa Properties Window, eu vou usar para exibir os eventos. O que são os eventos? São situações, são momentos que acontecem durante a existência de um objeto. Por exemplo, tem aqui, ó, evento clique, que vai acontecer quando? Quando o usuário der um clique com o mouse em cima desse botão. Eu tenho, por exemplo, o mouse over. O mouse over, ele me permite trabalhar, né, me indicar o que eu quero fazer quando eu passar o mouse em cima desse botão, por exemplo. Quando eu der um clique com o mouse, o que vai acontecer? Quando eu pressionar alguma tecla nesse botão, o que vai acontecer? Então, são vários eventos que acontecem e eu posso trabalhar a programação em cada um desses eventos. O que eu quero que faça se o usuário clicar com o mouse? O que eu quero que faça se o usuário passar o mouse em cima do botão? O que eu quero que faça se o usuário digitar alguma coisa na minha caixa de texto? E aí eu vou trabalhando cada um desses eventos de acordo com a minha necessidade, tá? Não preciso de decorar esses eventos agora, né, de pensar sobre isso. É só para exibir, para mostrar mesmo a janela Properties Window, especificamente. Olha, a Properties Window tem ainda uma opção que facilita a gente buscar um componente. Vamos dizer que você esteja procurando o botão de comando chamado btn mensagem. O que você pode fazer? Você pode clicar aqui direto, ó, ele vai te exibir todos os componentes da sua tela. Tá vendo? btn mensagem, botão 1, form 1, lbl nome, txt nome. Então, se eu clicar, por exemplo, em form 1, que é o meu formulário, ele também tem suas propriedades. Está escrito form 1 aqui em cima. Então, eu posso mudar isso e colocar primeiro exemplo. Então, automaticamente já mudou aqui em cima. Então, até mesmo o formulário, ele tem as suas opções aí. Uma outra janela também que é muito importante é a Solution Explorer. Então, a Solution Explorer, que eu acabei exibindo ela aqui, ó, View Solution Explorer, te permite incluir, remover, acrescentar formulários, remover formulários, classes, tudo que você vai manipular em termos de arquivos no seu projeto. Então, aqui, através do botão direito, eu posso incluir arquivos novos, formulários, classes. Eu posso remover esse formulário, por exemplo, que já está aqui no meu projeto. Então, o Solution Explorer ele é muito importante para você ir configurando e criando o seu projeto. Tá? Tudo que faz parte do seu projeto, em termos de formulário, de classe, de arquivos, você vai conseguir visualizar aqui no Solution Explorer. Vou mostrar agora algumas configurações aqui básicas sobre essas janelas. Perceba o seguinte, todas elas têm um desenho de um ícone de um alfinetinho aqui em cima. Tá? Então eu vou clicar nesse ícone aqui, por exemplo, Auto Hide, e sumiu o Toolbox. Na realidade, não é que sumiu, ele se auto-ocultou. Perceba que está escrito Toolbox aqui do lado esquerdo, e quando eu posiciono o mouse em cima, ele exibe de novo. Tirei o mouse, ele entende que eu não quero usar mais essa janela, e já auto-oculta. E essas daqui, ó, a mesma coisa. Tá vendo? Está oculta. Quer exibir Solution Explorer? Posiciona o mouse aqui em cima. Quer exibir a Properties? Posiciona aqui em cima. Tá? Então, é uma outra forma de poder trabalhar com essas janelas aqui. E aí, novamente, segue o mesmo conceito. Né? Cada um vai achar se é melhor com Auto-Hide ou sem Auto-Hide. Cada um trabalha de uma forma diferente, aí isso é livre. Às vezes, pode acontecer de você desencaixar uma janela sem querer. Como assim desencaixar? Você clicou com o mouse aqui em cima e tirou a janela do lugar dela. Tá vendo?
desencaixou. Ela ficou solta aqui no meio, fica ruim, né? Porque às vezes você está trabalhando com o seu form e a janela está aqui em cima. Como que eu faço para encaixar isso de novo? Eu clico na barra de título, seguro e vou movimentando. Tá vendo que apareceu diversos ícones aqui? Aonde eu posicionar aqui, ó, estou posicionando o cursor do mouse, tá vendo? O cursor do mouse em cima desse ícone aqui de baixo me mostra que ela vai ficar aqui embaixo. Mas eu não quero, né? Quero do lado direito. Então eu vou com o cursor do mouse aqui do lado direito, ela ficou posicionada aqui. E aí mostrou através da sombra aonde ela vai ficar, eu posso soltar o botão do mouse, tá? Quero encaixar Solution Explorer. Clico, seguro e vou chegando aqui, ó. Olha lá. Só que aí o que acontece? Essa Solution Explorer ficaria em cima da Properties Window, o que não é interessante para mim. O que eu posso fazer então? Chego nesse ícone de baixo aqui e ele vai me mostrar, ó, que vai dividir a tela. Ou então chego nesse de cima aqui, vai mostrar que vai dividir a tela para cima, tá? O sombreado me indica aonde que vai ficar essa janela aí. Eu vou fazer a divisão, então vou colocar aqui embaixo, tá certo? E aí com isso eu consigo trabalhar as minhas janelas aqui de acordo com a minha necessidade. Olha, acabei de fazer o meu projeto, vou clicar aqui, ó, File, Save All. Eu cliquei no Save All, ele vai me perguntar aqui aonde que eu quero salvar esse projeto. Tá? Eu vou salvar no meu lugar padrão aqui, não tem problema nenhum. Dou Save aqui, pronto, isso daqui já vai ficar salvo lá na minha pastinha de documentos. Detalhe importante, gente, é que todo projeto que você vai salvar, ele pode ter duas opções de acordo com a configuração do Visual Studio. Se ele vai ser salvo, definido o lugar que ele vai ser salvo antes de começar o projeto ou no final. Perceba que no meu está no final só, ou seja, depois que eu salvei a primeira vez, é que ele vai me indicar, vai me perguntar onde que eu quero salvar. Tem uma configuração no Visual Studio, e vocês vão perceber isso aí no de vocês, quando você vai começar o projeto, ele já vai te perguntar onde que você quer salvar. É importante você prestar atenção nisso, porque senão depois você pode perder o seu projeto e gastar um tempo aí localizando aonde que ele foi salvo. Por padrão, ó, ele fica salvo na pasta Documentos do teu usuário atual, dentro da pasta Documentos Visual Studio, né, no meu caso aqui 2010, e lá dentro a pasta Projects. Então aqui ele ia criar, ó, dentro da pasta Projects, uma pastinha PRJV Studio, porque esse Create Directory for Solution está marcado. Então ele ia criar uma nova pasta para poder salvar esse meu projeto todo. Ok? Percebam que tem vários menus aqui que eu não comentei, tem vários ícones que eu não comentei. Todos eles eu vou trabalhando com vocês aos poucos, né? À medida que a gente for tendo necessidade, eu vou mostrando. A ideia básica aqui agora é que vocês consigam criar um novo projeto, salvar e manipular essas janelas básicas aí que a gente vai usar no nosso dia a dia, tá certo? Façam essa manipulação, né? Comecem um projeto novo, brinquem um pouquinho com isso aí, e se tiver alguma dúvida, travar alguma coisinha, entre em contato, por favor.